Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, galera. Como sempre, depende do local do mundo que você está vendo esse vídeo e do horário, como é que vocês estão. Vídeo, aquele análise pós-jogo para o canal FuteJotas, então aqui para o YouTube, para a gente detalhar um pouquinho do que foi a derrota do Corinthians para o América Mineiro, placar de 2-0. O Corinthians teve, vamos falar bastante sobre o jogo, mas repete, né, coincidência ou não, o resultado que o Corinthians vem conseguindo nas últimas partidas foi vencer o Fluminense por 2-0, venceu o Atlético Mineiro por 2-0. Dessa vez perdeu por 2-0, com direito inclusive a pênalti perdido por Fábio Santos, mas vamos falar um pouquinho ao longo da partida, né? Começando, o Luxemburgo foi para Minas Gerais pensando em ganhar o jogo, então isso a gente vê na escalação, manteve a ideia com 3 zagueiros, tirou Matheus Bidu, o Gil suspenso, já era a segunda mudança, isso era uma mudança já esperada, e tirou o Renato Augusto. Então entrou o Fábio Santos na lateral como ala esquerda, né, não como, bem como lateral. No lugar do Gil entrou o Caetano. E no lugar do Renato Augusto, o Adson manteve uma mesma ideia. Então, teoricamente, foi o mesmo time, já pegando entrosamento. O time que jogou e foi tão elogiado contra o Atlético Mineiro foi para tentar ganhar do Coelho fora de casa. Mas o Corinthians no primeiro tempo acabou repetindo alguns problemas e inclusive repete um cenário que a gente vem falando há tempos. O Corinthians como visitante não consegue se impor, não consegue criar e não dá para entender. Inclusive o Renato Augusto entrou no segundo tempo, entrou mal. Hoje é importante a gente citar o Renato Augusto. Não entrou bem, inclusive ele participa do lance do segundo gol, né, errando um passe no meio de campo. Então a jogada vem num passe errado do Renato Augusto, algo raro. Mas depois ele até tenta se redimir, faz uma boa jogada individual, mas não consegue dar andamento. O Corinthians acabou tendo gol, sofreu gol com o Danilo Avelar, né, gol do ex, um pênalti marcado pelo VAR. O Caetano, que espero que a torcida não esteja crucificando por conta da falha, ele abre um pouco, ele abre margem para poder ter, que ele abre um pouco o ângulo do braço, né, e aí a bola bate no braço. O VAR marcou e aparentemente o Daronco não ia dar o pênalti porque ele vai pro VAR, ele faz a análise, ele sai, e aí depois, logo em seguida, o pessoal ele volta logo em seguida de novo para olhar a câmera de vídeo, e aí marcam, e o Danilo Vilar bateu bem, não teve chance pro Cássio. 1-0, o Corinthians acabou depois na falha do Renato Augusto, levou o segundo, e aí teve um lance da um pênalti a favor do Corinthians já, perto do final do jogo, antes de começar os acréscimos. Um pênalti marcado numa jogada individual do Pedro, que entrou muito bem, a gente vai falar um pouquinho das atuações. Desarmado, pênalti que o Daronco marcou com convicção. Fábio Santos, o melhor batedor do Corinthians, né, o que tem o melhor aproveitamento, assumiu a responsabilidade, foi lá, bateu e perdeu, isolou a bola. Foi um pênalti bizonho. E aí tem toda uma situação do Corinthians, como tivesse um 2-1, teve 12 minutos de acréscimo, daria para conseguir um empate que amenizaria, né, o problema fora de casa. Mas acho que o Corinthians não jogou também até para conseguir a vitória fora de casa. Talvez o empate seria mais justo, mas aí também tem um lado do América Mineiro que, dentro do que se propôs a jogar, numa atuação muito bem na defesa, tentando assim, deixar a bola com o Corinthians, fala Corinthians, eu não vou atacar, eu quero que você venha, eu vou jogar no seu erro, que foi principalmente onde sai o segundo gol, né, num erro do Corinthians, num contra-ataque, o Renato Augusto erra um passe, dá um contra-ataque, pega a defesa mal postada e leva o segundo gol. A gente falou da escalação, vamos pegar um pouquinho dos números, né, que ajudam. Às vezes eu sei que muita gente não gosta, mas muita gente também gosta, e os números, quando a gente consegue detalhar, consegue explicar eles um pouquinho melhor, dá para entender o que aconteceu na partida. O América finalizou muito mais do que o Corinthians. A gente tem aqui, tô vendo aqui, olhando rapidinho, então a gente tem que ficar alterando da TV pro celular e vice-versa. 16 chutes por parte do América, 6 do Corinthians. O Corinthians finalizou muito abaixo também da média que tem no Brasileirão. Do América foram 6 no alvo, o Corinthians teve 2 apenas no alvo. Em termos de posse de bola, um número realmente que deixa claro que a postura do time que o Mancini colocou para a partida, porque o Corinthians teve 71% de posse de bola. Dificilmente o Corinthians tem esse percentual, mesmo nos jogos quando estava com o Renato Augusto, com o Juliano, no Paulistão também não era algo nesse nível. Foram 29% do cenário. Falou, o Corinthians tá a bola e eu vou me fechar na defesa. O Corinthians trocou muito mais passes, foram 697 contra 290 do América Mineiro.
Em termos de precisão de passe, o Corinthians teve 84%, é um número abaixo, a gente sempre fala que o ideal é de 88%, 90% para você realmente ter uma percentual. Isso contando, claro, o jogo para frente, você pensando no ataque. Não dá para ter 100% de 95% de passe, assim, uns negócios, é uma coisa muito fora da curva, mas 84% é abaixo somente para o Corinthians, com os jogadores técnicos que o Corinthians tem. E o América Mineiro teve diversos problemas, mostra que não está lá no Z4 por acaso, 65% de acerto nos passes. Em termos de falta equilibrado, né, um detalhe, o Corinthians com o Luxemburgo, nessa temporada o Corinthians vem tendo uma questão também, precisando ter muito mais faltas, foram 16 do América Mineiro, 14 para o partido do Corinthians, com os resultados, o Corinthians consegue, né, tá na 15ª posição, acabou por conta do saldo de gols, perde uma posição para o Bahia. Bahia aqui, vamos ver aqui se eu não estiver errado, o Bahia empatou com o Fortaleza, então o Bahia passou o Corinthians na tabela. O Corinthians acabou perdendo uma posição, por isso agora nesse momento que eu estou gravando o vídeo, o Corinthians é o 15º colocado, mas a gente está falando que tem Cuiabá para jogar, Goiás para entrar em campo, o Vasco da Gama também. Então tem 3 equipes que teoricamente ainda podem ultrapassar o Corinthians. Não estou vendo essa tabela, vamos falar aqui só exclusivamente do duelo. Acho que ofensivamente não dá para falar. Apesar de pode ser um pouquinho, vamos dizer assim, contraditório citar isso, mas eu não acho que o Corinthians foi mal na defesa. Perdeu de 2-0, fala, putz, mas eu vou ir numa outra linha, até porque, como eu já falei, logo depois da vitória na classificação na Copa do Brasil, quando ganhou do Fluminense, Corinthians não tem um time para lutar, para estar preocupado com o rebaixamento no Brasileirão. Tá jogando bem no Brasileirão? Não, isso é fato também para o Corinthians tá. A gente está falando de 8 pontos ganhos em 9 partidas. Então, não está com uma campanha dos sonhos. O Corinthians está bem atrás com 8 pontos. Já está com 7 de distância para o Atlético Mineiro, o Atlético Paranaense, que é o 4º colocado. Então tem uma diferença para o G4, Libertadores. São várias rodadas pela frente. Mas na defesa o Corinthians vem se portando bem. O grande problema que nós percebemos nos últimos jogos, e aí dá para citar, o Corinthians tem apenas 8 gols marcados no Brasileirão. O setor ofensivo do Corinthians vem deixando a desejar. Venceu bem o Fluminense por 2-0? Sim. Venceu bem o Atlético Mineiro? Sim. Mas poderia ter vencido o Flamengo se tivesse realmente tido uma partida melhor. E hoje, contra o América Mineiro, não dá para falar, acho que assim, não dá para falar que o Corinthians criou para poder vencer. Acho que a vitória para o Corinthians não seria merecida. O empate talvez seria mais justo, mas uma vitória alvinegra não corresponderia ao que o Corinthians não fez ofensivamente. E vem parte, mais uma vez, também questão das escolhas do Luxemburgo, da escalação e de jogadores que foram mal na partida. Gostei, a gente começa já indo para aquela parte de analisar algumas atuações. Acho que o Bruno Mendes, o Murilo, o próprio Caetano fizeram uma partida segura. Não, o Caetano, como vai ter muita gente criticando porque estava envolvido nos lances capitais, mas merece chance, merece um zagueiro promissor que pode, de repente, ser muito útil para o Corinthians agora ainda mais falando da questão do Gil, do Bruno Mendes, é um zagueiro que não dá para ser descartado. No meio de campo a gente teve o Fagner, hoje não teve problemas, não foi tão municiado, não foi destaque, mas também não jogou, não comprometeu. Fausto Vera, mais uma vez, eu achava que ele ia ser poupado. O Maicon sem conseguir jogar, né, hoje também não conseguiu ajudar tanto na criação. E o Fábio Santos, que não funciona. O Fábio Santos ali, pra mim, é questão de... Acho que essa foi uma escolha errada dele, né, do Luxemburgo, porque o Fábio Santos funciona hoje muito mais como um terceiro zagueiro. Não é um cara de velocidade, não é um ala. Será que de repente não era uma partida para ter colocado, ser um pouco mais ofensivo, começar com o Wesley, começar com o Pedro, colocar um jogador de ala mesmo para poder fazer, um atacante para poder fazer esse setor, ajudando na marcação, mas para poder dar essa diferença, ainda mais sem o Renato Augusto. O Adson acabou não jogando uma grande partida, mas também teve longe dos culpados, e o Roger Guedes e o Roberto, a dupla de ataque, não funcionou. Acho que aí vem muito. O Roger Guedes teve problemas, hoje não jogou bem, mesmo voltando para marcar, se posicionando bem. Não foi ocupado, mas não teve uma grande atuação. E o Roberto, hoje também, ele chama atenção, tem toda aquela questão da movimentação, abre espaços ofensivos, mas essa bola não chega também hoje com qualidade, acabou sofrendo, tanto que
é um dos jogadores. O Luxemburgo tenta mudar o time. E aí, entre os jogadores que entraram, Renato Augusto não entrou bem. Juliano, mais uma vez, entrou mal. O Felipe Augusto entrou no lugar do Yuri Alberto, mas pegou no momento que o Corinthians não jogava bem. Mas o destaque fica para o Pedro, que passou muitos jogos sem aparecer, sem ser utilizado. Foi opção do segundo tempo, entrou para jogar ali pelo setor direito e foi quem colocou o Corinthians, assim, dá para falar, foi o destaque do Corinthians na partida. Ele entrou com vontade, entrou driblando, conseguiu o lance do pênalti, conseguiu criar algumas jogadas. Tem um lance, tem um individual dele, tem um jogadores que tem muita facilidade no drible. Mas talvez entrou um pouco tarde na partida, né? Vamos pegar aqui rapidinho, porque acabei não anotando, mas a gente traz aqui aonde ele entrou faltando 4 minutos para o tempo regulamentar no lugar do Yuri Alberto, né? Mas aí o Luxemburgo tirou o Murilo para colocar o Felipe Augusto e tirou. Então, 4 minutos de jogo. Talvez o Pedro pudesse ter entrado um pouco antes no duelo. Mas tentou criar algumas coisas, tentou ter alguma ideia diferente com o Pedro, então dá para destacar no meio de uma partida ruim que o Corinthians fez, tecnicamente e ofensivamente o Corinthians foi mal. A gente não pode também tapar o sol com a peneira, mas teve o Pedro aparecendo bem. O resultado complica em termos de futuro para o Corinthians? Acho que não, porque a gente tem um duelo na quarta-feira, que pega o Independente Del Valle, o principal ponto, que aí talvez a gente pode citar. Será que não valeria a pena o Corinthians ter poupado mais jogadores hoje contra o América Mineiro, pensando em levar um time muito mais inteiro para o Equador? O Renato Augusto vai ter que ser titular, mas a questão toda, né? Vai ser um jogo fora de casa. O Corinthians vai precisar uma hora começar a melhorar esse desempenho como visitante. Senão você vai começar a ter problemas. O Corinthians precisa vencer o Independente Del Valle para se manter vivo na Libertadores, né? Para ter chance. Então é ver o que acontece. Mas em relação ao Brasileirão, é importante de citar, o Corinthians passou um mês de maio extremamente complicado, com diversos jogos tensos e saiu bem no mês de maio. Não foi uma catástrofe como algumas pessoas imaginavam. Classificou na Copa do Brasil, conseguiu vencer, passou por jogos pesados, passou por clássico, venceu o Fluminense, que é apontado como um dos melhores times, pegou Fortaleza, que também vem uma crescente, então o Corinthians passou pelo mês de maio inteiro. Mas dá essa oscilada, assim, vamos dizer assim, no começo de junho, por conta de uma derrota fora de casa, que não estava nos planos. De falar, analisar friamente, o América Mineiro não é favorito contra o Corinthians. Mas, olhando aqui para o papel, quando você começa a pegar a sequência, primeiro que a gente vai lembrar que a gente vai ter data FIFA. Então o Corinthians pega o Del Valle na próxima quarta-feira, é ganhar ou ganhar, ou senão já dá adeus para Libertadores. E no próximo sábado, jogando em casa, pega o Cuiabá jogando em casa, então o Corinthians vai ter a obrigação de conseguir os 3 pontos. Depois disso, vai ter 11 dias de folga, né? Porque a gente tem data FIFA agora em junho. O Corinthians pega o Santos lá na Vila Belmiro, mas no dia 21 de junho. Então o Corinthians vai ter um tempo para se adequar fisicamente. O Luxemburgo vai poder passar um bom tempo treinando o time. Dá para trazer algumas coisas. E o mais importante é pensar, putz, como é que o time não joga, consegue ter alternativas quando o Renato Augusto não jogar, ou como no jogo de hoje contra o América Mineiro, quando o Renato Augusto não estiver jogando bem. Isso é um desafio que a gente vem pontuando várias vezes aqui nas lives do canal FuteJotas. Vários colegas jornalistas pontuam sobre isso e vai ser o principal desafio para o Luxemburgo, que segue tranquilo. Acho que essa sequência dos últimos jogos, tirando contra o América Mineiro, pegando Flamengo, Argentino Júnior, Fluminense e Atlético Mineiro, ele mostrou que, putz, tem a ideia, jogar com 3 zagueiros deu certo, tá mostrando no repertório, tá mostrando um pouco de qualidade. Então, são cenários diferentes, mas a derrota fora de casa levanta um sinalzinho de alerta e fala, ainda falta muita coisa para ser ajustada no timão. Beleza, galera? Por hoje esse pós-jogo termina por aqui. Abraços.